O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão, rescaldo da primeira noite europeia de 2025-2026, vitória na Áustria, gol de William mesmo a fechar o jogo. O jogo começou com a barra a estremecer e acabou com a bola nas redes. Vamos fazer o rescaldo, porque apesar destes dois momentos, estamos aqui um jogo, se calhar, um dos mais complicados deste arranque de época, né? Mais o de Sporting, obviamente, mas hoje foi um jogo bem disputado, digamos assim, com as situações a caírem nas duas balizas, e vamos a esse rescaldo, Pires. Mas vamos começar pelo normal, não é? Pelo 11. Estávamos à espera de uma rotação da equipa, mesmo que não fosse a rotação que se calhar pretendemos para o Estrela Vermelha, né? Que é para rodar aquela equipa toda, mas a rotação pouco existiu. Entramos com o 11 apenas então com essa surpresa, que se calhar nós já também viemos a comentar isso, se calhar não foi assim muita surpresa, porque o Moura tem estado uns níveis abaixo e Fariola apostou por Samun, por Zaidu na esquerda. Como é que leste este 11? Sim, opa, a mim surpreendeu-me um bocadinho. Deixa-me dizer-te que assim que eu vi a bola na trave, quando é bola ao poste nos primeiros minutos do Sainz, normalmente acabamos com um grande golo de William a ganhar o jogo. Portanto, eu já estava a contar com isso. Sim, foste o único que viste isso, mas bem visto. Não Da vi outra nada, vez tinha porque, sido ao poste. certo, não vi nada, porque eu até comecei a ver a primeira e a segunda parte e só depois do jogo ter acabado, ainda motivado, fui ver a primeira parte. Porque estava curioso até. Primeiro, pá, porque lá está, eu vi o jogo, havia a segunda parte, não é? Comecei a ver a segunda parte, sem saber rigorosamente nada da primeira. Opa, e tu chegas ao fim e marcas o golo e pensas, eu penso. Eu nem sei se devia estar a dizer isto, porque eu. Foda, nós vamos ser campeões, meu. Esse não é o Pires que nós conhecemos, caralho. Não é, pá, não quero. Opa, porque lá está, é uma segunda parte em que nós não estamos, em que nós não estamos habituados a ver ali algumas oportunidades que acabamos por conceder. Não estamos já habituados, apesar de ter sido para uns 6 jogos, não é? A não ser aquele rolo compressor, para aquela pressão e tudo mais. E parecia que o jogo não estava assim tão bem controlado, digamos assim. E depois acabar daquela forma é incrível, não é? É um grande gol. E ficou uma curiosidade que eu vi a primeira parte e dei por mim a pensar durante a segunda parte, fosse porque é que não rodámos mais a equipa se era para isto, percebe? Porque é que estamos aqui a desgastar este 11 inicial, Froholt e companhia, apesar das substituições tipo tirar o Gabri Veiga e o Varela, pronto, foi muito cedo, não é? Foi ali aos 50 minutos. E porque é que não se rodou mais cedo? E até fui ver a primeira parte com muita curiosidade, depois vi a primeira parte toda, porque até, como o Varela jogou ali tão encostado aos centrais, naquele momento defensivo, e eu até fui ver, eu assim, será que isto foi tendência desde o início da partida? Pá, o que é que se passou? O que é que se passou aqui? Pá, o que é facto é que nós entramos logo com esse bilhete ao poste. Ali, por volta dos 12, 13 minutos, eles têm aqueles dois lances muito perigosos, pá. E o Diogo Costa, de facto, hoje, se fosse o 0-0, eu quase que arriscava a dar-lhe o MVP, apesar de depois daquele passo super Ui. arriscado E na na segunda primeira parte. saída? E a primeira Hã? saída também não. E na primeira saída não teve assim por aí além. Sim, mas ele Eu sei, é naquele, fundamental porque é ele que defende e amortece a é bola. ele, Mas... nesses 12 minutos, é ele que faz essa defesa e na segunda parte ele não marca canto, mas da maneira como ele festejou, é ele que defende. Não há, Sim. Sem não há dúvida, nenhuma sem dúvida. repetição que te diga claramente que foi o Diogo Costa, mas da maneira como ele festejou, Sim. da maneira como é ele que faz aquela defesa, Tocou. tocou, Eu é uma estava a dizer defesa isso monstruosa. estava a dizer isso à Rita e ela, mas não tocou nada. Foi para ele estar assim, burro do caralho, ali a pedir canto, Claro, basicamente. a dizer claramente que foi canto, pá, é uma Há defesa. sempre a possibilidade de ter desviado com o olhar. Sim, aí Não, também o ajudou. Redes,
o Redes deles tentou e não conseguiu, não é? No final. Sim, Exatamente. o Redes, pelos vistos, teve como declarações antes do jogo que via o Diogo Costa, apesar do Diogo Costa ser mais novo do que ele, como um exemplo a seguir, como uma espécie de ídolo. Portanto, ele tentou aí imitá-lo, mas não conseguiu. Esse olhar, de facto, foi menos É, e eficaz. ele se calhar também tentou imitá-lo muitas vezes, é jogar a bola longa, porque eles também não caíram na tentação de sair muitas vezes a jogar, não é? Eles parecia que tinham estudado bem o Porto, porque não se deram muito à tentação de estar ali em zonas muito recuadas e levar com a pressão dos jogadores do Porto. Pontapés de baliza, era bola na bolsa e pronto, e jogámos ali a partir do meio campo. E pá, para mim E também, essas duas intervenções do Diogo Costa foram fantásticas. E pá, e não sei, às vezes, e dei por mim assim a pensar, depois de ter visto a primeira parte, e lá está, e pá, e nós criamos boas oportunidades mesmo na primeira parte. Criamos boas oportunidades mesmo na primeira parte, mesmo aquele remate de Frolto, mesmo aquela cabeçada do Gabriel Veiga. Podemos ter cedido um bocadinho mais de oportunidades ao Red Bull, Salzburgo, que tem aquele estádio todo bloqueado, cheio de telas, pá, não percebi muito bem, mas pronto, todo ali eu não sei para quantos lugares é que aquilo dá, mas pelo visto estão para aí 10 mil pessoas lá no estádio. acho que é Um, 30 mil. Pá, mas parece o estado de Boa Vista com aquilo tudo fechado. Agora o estado de Boa Vista está completamente fechado. O, um, pá, não sei se foi aquela tendência, ou de não termos gajo a projetar tanto as alas, como já aconteceu com o Pablo Rosário, já em Vila do Conde. O Zaidu faz um sprint ainda na primeira parte, tem um sprint monumental, ainda joga a bola no Borja Santos, olha, então sprinta mais um bocado, depois ele fica logo alinhado, todo Fica logo a roto, respirar, sim. todo roto. Não sei se naquele momento defensivo o Varela encostava muito, porque eles jogavam com dois avançados e é aquela tendência de Farioli que teve no Ajax de jogar mais na contenção e proteger mais a defesa. Se também aí ficámos mais expostos no meio campo e quando eles recuperavam as bolas eram muito fortes na transição e nós não conseguíamos defender completamente, pá, não sei. Arranja aqui várias justificações para levarmos com eles naqueles contra-ataques rápidos, estás a ver? Mas chega ao fim e ao cabo, lá está. O que é que eu concluo? Opa, que se calhar cedemos mais oportunidades do que é habitual ao adversário. Posso tentar arranjar aí alguns argumentos para isso, mas vejo com muita pá, felicidade não só o golo, mas também a quantidade de oportunidades que continuamos a ter, que tivemos, mesmo num jogo fora de casa, e com muita alegria também a recuperação tanto do Martim Fernandes como do William, né, que acaba por fazer mais um golaço, apesar do guarda-redes também ficar ali o facto de ele ter aninhado em vez de ser atirado também não dá tanta beleza ao golo. E o próprio gol, deixa-me dizer-te isto, que já depois de ter elogiado naquela arrancada no jogo em casa, hum, epá, ele tem lá um domínio na entrada da área. Ui, pelo menos para ter que ir falar no cabelo, mas é mesmo sério. Não, o cabelo está a homem, está um cabelo a homem, e tem um domínio, opá, uma coisa que o Samu não fez se calhar o jogo todo. Pá, um domínio espetacular e que Tenta depois sacar até a parece que falta. há falta, que Sim. depois até parece que há falta sobre ele, mas pronto, o Arte também, não posso criticar muito o Arte, que marcou muitas faltas a nosso favor na segunda parte, se fosse ao contrário, eu se calhar passava um bocado. Portanto, pá, é o que eu te digo lá, mas dei por mim a pensar tanto na segunda parte, devia ter rodado mais, não rodou, ganhamos, opa, feliz da vida, seguimos juntos. Tu já deste uma análise completa, né? Mas vamos ouvir o Se acho Prata que querias fechar isto também. antes da meia-noite, não é? É para É fechar isto verdade, é antes da verdade. meia-noite. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Prata, o Mas Pista está tens a que falar dar já. tempo à malta para comentar. É isso, Ah, é bem, isso. bem, bem. Bem. O Pista está a falar destas transições do Salzburgo e eu acho que foram mais na segunda parte, em que se calhar assumimos um bocadinho mais o jogo. Na primeira parte não houve tanto estas transições, mas de facto depois da bola à trave deu um bocadinho mais de Salzburgo do que o próprio Porto. E apesar do Sport ter sido um jogo difícil, certamente foi o jogo em que a equipa adversária nos criou mais oportunidades de gol, se calhar. Apesar do Sport haver algumas, mas aqui eles devem ter tido algumas mais. Pronto, e basicamente é só mais essas duas notas para tu pegares e falares do jogo e tudo o que quiseres. Nomeadamente, se calhar a primeira parte que o Pires viu agora numa segunda live, essas sensações em direto, como é que foram? O outro regresso foi o Alberto, não é? O Alberto estava no banco, eles até o focaram no início, estava a comer uma banana, eu pensei que ele estava ali Certo, certo, era para entrar. a-
pensei que ia entrar mesmo, já estava, eu não sei mais ou menos em que altura. Sim, mas foi na primeira parte que eu lembro de ter comentado isso também. Pensei, porra, olha, vai entrar afinal. Afinal não, era só mesmo, estava Porque com fraquezazinha. uma nota aí é que de facto na segunda parte da alteração, a entrada de Martim, eu não gostei assim 5 estrelas do Martim, mas a entrada de Martim, apesar de ter sido fundamental no gol, o Prata já Sim, nos partilhou grande isso por WhatsApp, mas o Martim, contrário do Alberto, estava a dar a mesma coisa que o Rosário, não é? Ou seja, mais jogo interior. E pronto. Começamos a época com o Alberto a ter uma profundidade absurda no lado direito e nestes últimos jogos não temos tido, e apesar de ser o Rosário, entrou um gajo a fazer completamente diferente, não é? Com mais pezinhos, mas também fazendo jogo interior. Era isso, mas esse estado que estavas a lançar. É tático, não é? Mas, portanto, a ideia era ele fazer isso e o Moura esticar um bocadinho mais ou fazerem isso à vez, mas não teve resultado muito bem nos últimos jogos. Sentimos nesse aspecto, sentimos falta do Alberto. Acho que esse não pede licença para se envolver lá na frente. Estavas a dizer que o Moura tem que pedir licença ao rabo para se mexer? Não sei se era isso. Pois sempre tens essa ideia sobre o Moura, não é? Eu tenho a ideia do pesado. Eu acho que primeiro, acho que os laterais da segunda parte são melhores que os laterais da primeira. Isso não tenho grandes dúvidas. O momento de forma é que não é aquela coisa, mas eles vão ter que ganhar essa forma a jogar, não é? Nem que seja, se não confiarmos nele em termos de momento de forma para o próximo jogo, temos que lhes dar pelo menos uns 90 minutos no próximo jogo da Liga Europa para eles, que é para eles ganharem voltarem à sua forma, digamos assim. Eu acho que o que aconteceu ali com o Salzburgo é que, primeiro, eles estavam com muita vontade de dar a volta ao contexto em questão, que não é grande coisa, não vem perderam agora, já não estava a ser grande coisa à época, perderam agora contra um rival direto na luta pelo título, o Sturm Graz, ainda por cima os campeões em título, os campeões que os destronaram daquela série incrível de títulos que o Salzburgo teve nos últimos anos. Eu acho que eles entraram, nós entramos com muita intensidade, eles também entraram com uma intensidade muito alta, e acho que nem sei a nível tático, se calhar também causaram-nos grandes dificuldades, mas acho que a primeira grande dificuldade foi simplesmente a intensidade que foram. Eles tinham ali uma dupla de pivôs à frente da defesa que era uma dupla que pareciam para aí uns 5, não é? Os gajos estavam em todo lado. Sobretudo, era um pretito muito rápido e um gajo que parecia o mal do Karate Kid. Portanto, esses gajos estavam, não sei, pareciam, não sei se era a minha... Pensei que ia dizer tipo um Modric ou algo do género. Não sei se era sim, mas tem que ser uma referência assim antiga como o caraco, que é para os gajos perceberem a nossa idade. Achas que era um jogador coriáceo? Sim, coriáceo. Sim, essa dupla era coriáceo. Mas eu acho que parecia-me que eles estavam em todo lado e dava-me a ideia que nós estávamos a tentar. E depois outra coisa em termos táticos também era que eles estavam a preencher muito o centro. Muito mesmo, tipo, aliás, a tática do desenho que eu vi no Ruscord, não sei o que, a tática que lá estava a tática do Pirilau, exatamente, que é o Paulo Atuori que inventou, não é? A tática do Pirilau. Mais uma referência. E ainda tiras de lá, sim, Autuori também, se calhar muitos não se lembram, mas ainda tiras de lá o Varela, não é? Em muitas jogadas, e encostas aos centrais. Sobretudo quando perdes a bola, e era o que o Pi estava a dizer, e isso que era uma coisa que me estava a chatear. As duas grandes jogadas deles são duas jogadas em que tu, não estás muito bem posicionado, ainda estás a recuperar alguma posição, e os médios ainda não estão à frente da defesa, ainda estão um bocado avançados.
a bola entra nas costas desses médios para um daqueles, aqueles dois gajos que estão a meio do Pirilau, estás a ver? Tu tens o duplo pivô, tens a meio do Pirilau e tens os dois pontas, não é? Entra num desses dois gajos, os gajos viram para o jogo e, virando para o jogo, têm as costas da nossa defesa abertas, não é? Porquê? Porque tanto na primeira parte o Varela como o Rosário, na segunda parte, que até o Rosário que está mais perto do gajo, quando o Diogo faz a tal defesa com os olhos, tanto eles já estão ali atrás do prejuízo, porque temos um gajo a fazer o último passe de frente para o jogo com uma linha de passe completamente aberta. Portanto, eu não sei até que ponto o nosso pivô de meio campo deve entrar tão cedo na linha. Se calhar era de entrar um bocadinho mais tarde, que era para estes casos, deixar a profundidade para os centrais e ele ficar ali com o meio para o caso do Frohold e do Vic e do... neste caso o Frohold e o Veiga, ou o Frohold e outro gajo qualquer que lá estivesse, neste caso era o Mora, quando eles são ultrapassados e ainda estão um bocadinho adiantados no jogo, ou seja, há uma separação grande entre a linha média e a linha defensiva, para não sofrermos tanto, se tivermos ali um gajo, pronto, isto é a minha visão de leigo, acho que é um defeito do esquema do Farioli. Mas depois, outra coisa que o Farioli disse também na conferência de imprensa, diz? Pode ter sido um bom jogo para isso, não é? Para ver essas deficiências. Talvez, mas eu até agora o que vi, espero que sim, mas o que vi até agora é consistência nesta opção de formar a linha de 5, não é? Ou nesse caso, formar a linha com os centrais, o médio tem sido em todos os jogos, portanto dá-me a ideia que é uma convicção do sistema de Farioli. Não sei se normalmente os treinadores costuma ser difícil abdicarem destas ideias fortes que têm. É como aquela cena dos laterais muito próximo dos centrais que estávamos a falar há pouco. Acho que é uma coisa que ele gosta e eu não sei se gosto muito, mas pronto, é o que é e está a funcionar. Acho que, por exemplo, num jogo como este, em que tínhamos o adversário com a tal tática de Pirilau a tentar pôr muita gente por dentro, se calhar abrir o jogo era uma coisa que nos traria outras opções, não é? Mas não é assim que jogamos. A ideia de abrir o jogo é com o PP e com o Borja ali encostados e o William encostados, tentar que eles recebam já altos, não é? Tentar que os laterais venham por dentro para abrirem essa linha de passe direta, ou seja, os laterais vindo por dentro disposicionam o gajo que está a defender e abrem a linha direta de passe direta do Bednarek e do Kivior para eles. Pronto. Mas acho que depois falta ali envolvimento, porque depois eles recebem a bola, às vezes até nem sempre virados para a baliza adversária, às vezes até um bocadinho de lado e até virados para a defesa. Portanto, alguém com quem trocar, e se o Frohold dá muito essa linha de passe, do outro lado o Veiga nem sempre dá. O Veiga vai mais na profundidade. Portanto, acho que sim, acho que há coisas a melhorar e acho que este foi um bom jogo para ver. Mas também, outra coisa que é os lances de perigo deles, além destas questões táticas e de intensidades e não sei o que, foram muito, muito facilitados por nós, porque a forma como o gajo recebe, o Borja está a 1 metro dele nesse primeiro lance em que o Diogo depois acaba por defender e o Kivior tira. O Borja está a um passo do gajo que recebe e roda para fazer o último passo. Logo a seguir há uma oportunidade de golo em que o Varela quase que lhe diz para onde é que ele tem que passar para ir à linha cruzar, não é? Também não achei que também houve alguns erros individuais que condicionaram um bocadinho essas oportunidades. Não é só problemas táticos, também alguns problemas de erros individuais que vão surgir, não é? Acho que, mas o que salta à vista também é também quando, a partir do momento que os problemas estão criados, há muita solidariedade ali, muitos gajos a atirarem-se para a frente da linha de fogo. Isso ainda continua muito bem e acho que se recomenda
Mas tudo isto, pá, eu só estou a falar dos momentos em que sofremos, mas o que já disse, ó, pá, o jogo foi super repartido em termos de oportunidades. Na primeira parte eu acho que até nós temos as melhores, não é? Quando o gajo remata já depois de tentar passar o Diogo, ele ainda tinha 2 defesas por trás do Diogo. Acho que tanto o Kivior como o Bernardec podiam ter tirado aquela bola. Quando o Veiga, quando cabeceou, está completamente sozinho. Só tem que escolher o lado. Mesmo o Victor, opá, tem a baliza toda aberta. Tem que ser gol. Tem que ser gol. Toda aberta. Há uma coisa por trás que até acho que o mesmo Samu naquela desvio do foul no canto podia ter feito bem melhor em vez de dar mão, não é? Certo. Portanto, Não é acho que segredo, devia ter feito um movimento direito, sim. sim, E devia estar a contar portanto, com a bola, porque se é uma sociedade. mesmo antes do golo, que parece que cai um bocadinho do céu, mesmo antes do golo, o Bednarek também podia ter feito muito melhor no canto, acaba por cabecear para o ombro. Sim, sim. Ao lance do William, que a bola quase o guarda-redes tem que fazer uma defesa completamente in extremis, ao cabeceamento do gol que também podia ter feito melhor no outro canto. Pá, acho que foi um jogo de tripla, tipo, a correr tudo mal tínhamos perdido, correndo tudo bem ganhamos 1-0, mas se calhar o empate era o mais adequado ao que se viu. Sim, muito bem. Olha, Pis, para falar mais um bocadinho antes então de passarmos aos MVPs, isso, já falaste há bocado a questão das substituições, mas com Fariola nós temos assistido a isso, a substituições relativamente cedo, aqui também se calhar com enfoque no jornalista da Sport TV, que nos deu conta que eles fizeram um aquecimento para entrar ali no final da primeira parte, tinha dado essa nota, mas mesmo os jogos anteriores, ele não chega aos 60. Se tínhamos ali até aqueles 60 para entrar a 2, normalmente com os treinadores, e ele parece que é 5 minutos, tipo, se calhar faz aquela coisa que tu às vezes sugeres, não é? Tipo, para já, não fazer as substituições antes do intervalo, não é? Isso era logo uma primeira situação. Mas também ao fazer ali com 5 minutos de jogo, nem dá para reajustar. Se calhar ali no início do jogo ainda se podia reajustar, pronto. Parece estar a ser com alguma frequência isso. Ali entre os 50 e 55 as substituições. Desta vez assentada, com as nuances que o Prata já estava a dizer, ou seja, entrado aparentemente de 2 laterais melhores dos que estavam. E depois outra nota, e deixo-te agora falar sobre isso, é o Pablo, ou o Rosário, como queira, não é? Ele não vai sair da equipa, ou é para sair de fazer direito e fazer de Gabri Veiga, entre aspas, durante algum tempo, como fez em Alvalade quando entrou para o lugar de Mora, ou recua para o lugar de Varela, para o Varela descansar os músculos, mas o gajo está sempre lá. E pronto, é isso. Isso parece ser o grande atributo do Rosário, não é? É que ele pode ser para toda a obra. Pá. O gajo podes pedi-lo para jogar a central, para ser defesa direito, a trinco, que lá está, acho que nunca vai ser um grande jogador, nunca vai fazer ali uma grande exibição, opá, mas consegue cumprir aquilo que lhe é pedido. Agora, eu espero que ele saia da equipa, não é? Eu espero que ele saia porque ele não encaixa nos melhores, não é? No melhor 11 para mim. O melhor 11 para mim vai ser, estando o Alberto, eu também concordo que o Alberto pode dar muito mais profundidade que o Martim, mas mesmo o Martim, visto tendo naquela jogada individual que ele até exagerou, mas procurou a linha de fundo e insistiu por ali fora, até tentou chegar lá. E esse foi o ponto que me fez ao bocado, acho que exagerou demasiado, em muitos lances, 2, 3, pronto, e fez-me ter ali uma nota negativa. Mas consegue mais que o Rosário, por exemplo, não é? Eu acredito que o Alberto, Sem dúvida. pô, é isso. Portanto, em condições normais, não jogas com o Mesmo, Rosário a defesa direito. mesmo na posição de médio, o Varela tem outro critério, não é? Virado para o jogo. Exatamente. Aliás, o Freitas Lobo referiu isso, que epá, Rosário está aqui no meio campo, mas não dá aquilo que o Varela dá à frente da defesa, seja em termos de critério de passe ou posicionamento. Opa, mas tu também não viste muitas vezes o Varela, olha, viste muitas vezes, sim, continuaste a ver muitas vezes o Varela naquela posição, mas ele sacrificou-se um bocadito a estar ali muitas vezes recuado, porque até quando nós tínhamos a bola, ele ia para a posição dele e subia mais um bocado.
E é por isso que eu te digo, eu não espero não ver muitas vezes o Rosário a titular, porque o melhor 11 para mim não é com ele, não é? É com o Varela à frente da defesa, é com outro tipo de lateral a explorar as alas, mas quando for preciso vai acontecer como em Alvalade. Top, estamos aqui a perder o meio campo, bota Rosário lá no meio, opá, ele é ali mais um portento de força, volta, ok, para lá. Acredito que vai ser utilizado muitas Eu, vezes, isso aí, sem dúvida. eu acho que foi o Zaidu que lixou os colegas. Porque eu acho que ele tinha previsto fazer estas substituições, todas, as três, provavelmente de uma vez, mas aos 60. Só que o Zaidu, ai, dói, e foi um bocadinho mais cedo. Mas pronto, na altura foi o que eu pensei. Porque foi tão espontâneo, não é? Tipo, porra, porque estes três de uma vez? Porque não dar mais 10 minutos ou 5 minutos, pelo menos, por exemplo, ao PP, não é? Sim. Por exemplo. Porque ali quem surpreende até é a saída do Veiga, não é? Porque Certo? ali Sim. é Veiga que surpreende, porque os já estavas à espera, não é? William, Sim, PP, ao PP e ok. ao Veiga, sim. Moura, Zaidu, Sim, mas tranquilo. foi uma substituição à Alvalade, não é? Ou seja, teoricamente estaríamos a perder ali um bocado o meio, não é? É E, isso. Pegona, é isso que querias dizer. certo, certo. E que em Alvalade resultou em 2 gols de seguida, não é? Mas o Sim, posicionamento do Pablo foi exatamente para aquele lugar. Portanto. sim, Mas mas ele ele depois teve que corrigir. corrigiu logo a seguir, porque lá Sim, está. o a seguir foram 10 minutos. Sim. Foi o Aí já foi aos acalmar e 60, não depois é? deixa meter a magia. E depois deixa meter, sim, 65, 70, deixa meter a magia para ver se o puto tira alguma coisa da cartola. Sim, E mas uma hora tirou, entra mexeu para o com o jogo. lugar do. O Do Varela. Varela. É isso, E pois, é isso. o Pablo fica sempre. É isso. Mas É, entra efetivamente para o lugar do Pablo. é isso mesmo. E é nessa altura. Mas sim, eu também. O normal nos treinadores é ali a partir dos 60 minutos. E aquilo que estavas a referir, de muitas vezes não fazer as substituições ao intervalo. Imagina, eu não gosto de substituições ao intervalo. Quando tu metes um jogador a aquecer, opa, pode ser coisas. Pode ser traumas meus. Mas tipo. Faz uma substituição aos 40, para mim é ridículo. É isso, é para o treinador adversário estar a dizer, olha, ele fez uma substituição aos 40, já sabe o que é que vai acontecer. Vai meter aqui, vai meter lá, esquece. Ao intervalo, se metes um jogador a aquecer no relvado, já estás a dizer à equipa adversária também o que é que vai acontecer e já prepará-los para o que vem aí no início da segunda parte. Só se for lá no Dragão, que eles aqueçam lá nos relevados interiores e ninguém saiba que vai haver substituição para isso. Neste caso, ao fazeres três, pá, tu até ficas bem, o que é que vai acontecer? Ou fazes mesmo substituição por substituição e aí não há nada que alertar os outros, Pois. porque é o que ia acontecer com o PP e o William, vai acontecer com o Zaidu e o Moura, e depois acontece aquilo que aí sim surpreende, que é um bocadinho, lá está, tapar se calhar aquele meio campo que se calhar podia estar a perder e meter ali mais força. E aí compreendo que a substituição, aliás, não há, assim, ele mesmo que metesse ao intervalo, e aqueles três, e eu se calhar não ia acertar, ou poucos iriam acertar, que iriam ser os Não, três que iriam ser substituídos, percebes? nunca faria ao intervalo as três, porque no intervalo não gasta paragem, não é? Portanto, ia ter a É isso. oportunidade de mexer, nem que fosse meter só um deles ao intervalo e depois fazer na mesma esta substituição. Ou as outras duas, digamos Mas assim. vou mais por aquilo que estás a dizer, Prato, porque pá, também não acho muito normal por 5 minutos fazer substituições. E aos 5 minutos ele decidiu fazer. Ele pode ter sido aos 51, 52 ou Esse. 53, mas ele chamou-os aos 50, esquece. Aquilo foi 5 minutos. 5 minutos está a chamá-los. Mas vou muito mais nessa teoria, que foi o Zaidu. E foi o Zaidu que os. Como é que é? Já não sei. Foi isso, Acho que pá. é isso. Teve, Acho teve que que é exatamente antecipar. isso. Mas não te fez. E o repórter da Sport TV, que me está a faltar o nome, é Carlos, certo? Carlos Matos Estava a dar. Carlos Matos estava a falar Rodrigues, não do sei. Fariel, não te fez lembrar ninguém? Não te passou pela cabeça se era o Sérgio? Porque ele disse, e ele já está a chamá-los, vai tirá-los já. E eu, pô, momentaneamente fez-me lembrar Sérgio Conceição. E pronto, depois não se concretizou porque ele se levantou. E terminando e passando depois a falar, na primeira parte ele cai-se no. Nós estávamos a comer, né? Ele cai e eu, Rita, vamos aproveitar agora para arrumar a mesa, que um minutinho o Zé está no chão e pronto. O Zé é sempre a mesma coisa, fica ali a queixar-se, não sei o quê. Na primeira Ainda por parte já cima não me num lembro qual é o canto. lance. Ainda por cima num canto contra Não, nós.
Isso da segunda parte, mas agora estava-me a lembrar de qualquer coisa que ele se queixou na primeira parte. E que ficou Foi quando muito fez aquele frustrado. Se sprint. calhar o gajo Não do foi quando amarelo. fez, não foi quando fez aquele sprint gigante, não? Não, mas aí não parou, aí ficou a respirar e depois fez Ficou um ali bocado de tempo. aninhado, sim, ficou ali Mas aninhado. sim, mas tinha-se queixado antes. Não, mas na segunda Prata, parte ele fica MVP. para trás no 1 e é claramente falta sobre ele. É esse. Esse é o da substituição. O teórica substituição que depois não aconteceu porque ele depois levantou-se e foi ao tal canto, que o piso estava fora. É isso, é. Ok. Pronto, então foi Queres canto, entrar não devia ter sido para... porque era falta. É isso. Queres entrar para o MVP? O MVP, eu não queria ser eu primeiro, porque eu ia na hipótese Ias wildcard, fazer. mas vou Então queres arriscar. fazer o comentário? Pronto, só se querias fazer aquele comentário que passamos um bocadinho por cima, que é o gol, que está claramente fora de jogo, e a defensiva, a linha defensiva do Porto teve bem, mas efetivamente naquele momento, aquele golo, já estou como ao piso, não é? Não querendo dizer, este ano vamos ser campeões, porque teria sido uma altura má, se calhar, é sempre mau, não é? Neste caso venceríamos a Liga Europa, porque esta é uma competição. Estão a dizer que já que estamos cheios de mijo, mas é na Liga Europa, né? Eu por acaso... Sabes que mais um dado já agora deste choro, ou desta... Sempre que começamos a Liga Europa a jogar na Áustria, ganhamos a Liga Europa. Ou a Taça UEFA, como queiras. Porra, esse sim já é isso. Isso sim já é de valor. Só jogámos uma vez? Não, alguém disse. Não, duas, pelo menos. É isso. Sempre que arrancamos... Aquela cena da neve foi Foi na 3-1 Áustria. e foi que 2010 2011, foi. Rápido, acho eu. Só. Não me tinha lembrado que tinha sido Não, o mas primeiro tu jogo. Mas jogaste em Moscovo, nessa não, cena mas da o neve. primeiro jogo. Primeiro jogo Sim, da campanha. sim, mas o Prata estava a falar da neve. Na neve, esse jogo Os gols do emblemático. Falcão. Acho Não, que isso foi é na Spartak. Áustria. Não é Também Spartak? acho. Não, é Áustria. E ao primeiro Acho que é. jogo? É Áustria. Mas eu não sabia Mas que isso era é o primeiro público. jogo por causa da neve, não é? Costuma ser Pô. tipo mais lá para outubro, não sei o quê. Pois é isso. Vou confirmar isso. Ou novembro. Continuando, Prata. Eu já não me lembro o que é que eu ia dizer. Estávamos a falar do MVP? lance. Eu estava a dizer que esse lance do gol anulado a eles nem consegui, é como no Dragão um gajo nem se levanta para festejar o golo. Neste caso nem consegui soltar um palavrão porque pareceu-me claramente na televisão que era fora de jogo. Mas e até fiquei... Na repetição, sim, na repetição acabou. Não, fiquei com a imagem ideia corrida. Sim. Eu quando a imagem corrida temi o pior. É isso. Pois é isso. Não, não, porque isso eu ia explicar. Eu na imagem corrida fiquei com a ideia claríssima que era fora de jogo. Mas como o gajo não marca, óbvio que aí tremi, não é? Aí tremi. Claro. É óbvio, porque normalmente eles aqui, enfim, porque se calhar afinal não é assim tão claro. E não sendo assim tão claro é sempre a possibilidade, mas acho que aí o Varela fez bem a linha. Ao contrário do que aconteceu nos outros lances de perigo, em que o Rosário está muito, num deles o Rosário está muito para além da linha do Kivior e do Bednarek, e na outra é o Zaidu, que está muito para além da linha do Kivior e do Bednarek. Muito mal. Mas é difícil, é o gajo que entra na linha, sai da linha e não sei o que, é difícil ter, mas é melhor a referência tem que ser sempre os dois gajos, os dois polacos, eles têm que fazer exatamente o que fez o Varela nesse lance, que é, os polacos são a linha e é ali que vamos estar. Portanto, não me preocupou muito, mas se calhar devia ter preocupado esse lance. Mas eu pareceu-me que um dos destaques do jogo, e passando diretamente para o MVP, foi Diz. Só deixa-me só então concluir a curiosidade e passas para o MVP e partimos para aí. Pronto, agora fui fazer fact-check e eu ouvi isso. E então o que é que devia ter ouvido? Era sempre que iniciamos a competição com uma equipa austríaca, ganhamos a Taça UEFA. Com o primeiro senão em 2010, 2011 é na neve, o tal jogo é na Áustria, mas o primeiro jogo é em casa
e é contra o Rapid Viena, mas é em casa. E há outro pormenor que o pessoal saltou à frente, porque nós da Primeira Liga Europa, se lembrarem, tivemos um play-off de acesso à Liga Europa, onde eliminamos um tal Genk, que tinha aquele Kevin De Bruyne, aquele não sei o que, Courtois na baliza, estão a ver? Houve um play-off antes de acesso a essa Liga Europa, de 2010-2011. Portanto, efetivamente não arrancamos com uma equipa austríaca. Mas pronto, é isso. Já não Depois vamos em... ganhar, então? Pois, se calhar já não vamos ganhar. Já não vamos ganhar? Uhum. Já não dá com essa teoria. E em 2002, 2013 também temos o Áustria de Viena, mas também não é o primeiro jogo. Portanto, eu se calhar ouvi mal. Se calhar é só quando calhamos com equipas austríacas ganhamos, não sei. Mas Sim, eu vi mas isso em qualquer lado. Ok. é uma daquelas merdas que alguém inventou e depois não há fact-checking, portanto não passa. Hum, Não, eu, também posso ter ouvido mal, meu. O clube pode ser minha. sim, mas parece assim É uma coisa MVP. que não te ias lembrar sozinho. O MVP eu vou imaginar que vocês vão dar a alguém mais para a frente, então eu vou no Só, Kivior. prata, é preciso falar muito do MVP, meu. Há muitas dúvidas, caralho. Eu não, eu Posso falar de vou, todos os jogadores, mas caralho. eu vou vocês vão escolher o MVP, vai coincidir com o momento do O jogo, único que pode ser, não é? vai coincidir com tudo, não é? Caralho. Eu vou dar ali um destaque à linha defensiva, que acho que teve bem. Teve, como é que é, Pis? Já me estou a esquecer outra vez o nome. Coriácia, não é? Coriáceo? Foi Sim. Coriáceo? Eu vou pôr no Kiwi, no Kiwior, opá, safou um golo feito, não é? E acho que muito por ali, opá, foi muito testada e acho que sendo muito testada, eu acho que é uma grande diferença para o ano passado é haver ali aquele eixo de calmaria entre os três, entre os dois polacos e o Diogo, que faz com que a equipa nunca entre em pânico e podia ter entrado ali alturas em que as coisas fugiram um bocadinho do controlo e acho que é importante manter ali aquele triângulozinho de tranquilidade que eu hoje vou premiar no Kiwior. Acho que por muito que isto sejam 3 pontos, eu acho que isto tinha tudo para ser um 0-0 e sendo um 0-0 acho que o destaque tinha que ser defensivo e portanto eu não vou fugir da minha ideia inicial, que era dar ao Kiwior. Queres que fale Queres mais de destacar outros aí? gajos? Tranquilo. Já Não, é que foram houve muitos, alguns gajos, podes destacar. sobretudo os gajos que foram substituídos logo nessas primeiras duas correntes de substituições, não tiveram assim nada de especial, sobretudo eu diria os laterais e o Veiga, acho que não foi nada, não fizeram nada de muito extraordinário e juntaria a esse lote o PP, porque também dou Mas até destaque a... Diz? O PP e o Gabriel estás a dois que te É, criaram um lance lance perigosíssimo. de golo, sim, sim, mas não achei que estivessem estado muito inspirados e aí o destaque que demos quando tivemos aquele jogo com o Nacional em casa, a vantagem que é ter banco. E hoje tivemos e estes gajos podem ser titulares no próximo jogo e passarem os outros. Opá, é muito importante ter banco, sobretudo nesta sequência enorme de jogos. E hoje notou-se que do banco vieram melhores soluções. Não foi nada de especial, sobretudo os laterais, esperamos mais destes dois que entraram, mas acho que ainda assim foram melhores e acho que a segunda parte foi mais conseguida e mais controlada, apesar daqueles dois calafrios, nomeadamente o golo anulado e a defesa do Diogo com os olhinhos. Mas esses lances na primeira parte estariam dentro de um contexto de jogo repartido, acho que na segunda parte, muito mais num contexto de contra-ataque e de um jogo mais controlado por nós, sendo que o jogo foi mais controlado na segunda parte, mas as melhores oportunidades que criamos até foi na primeira.
Olha, digo-te que normalmente é o Pires que tem problemas de net, mas tu também tens aí qualquer coisa. Tens ouvido tudo, mas tem tido algumas falhas. Não sei se queres passar os olhos em Não. alguma coisa para ver se se melhora, mas Vou ligar no modo de uh, avião. o modo avião, faz isso então. Pires, queres destacar aí alguns jogadores para além do William? Não, opá, sim, mais do que destacar os jogadores, se calhar aproveito até para dizer isto, porque sim, também, lá está, o momento alto do jogo é o William. Opá, mas principalmente aquele festejo, meu, que já tem sido recorrente nos jogadores do Porto. Por acaso, num dos nossos grupos, alguém disse, e se calhar não deve estar a fugir muito à verdade, é que eles de facto devem ter algum. Isto a respeito de, pelos vistos, veio uma notícia acho eu que veio uma notícia na imprensa, não é? Em que o Farioli mete alguns objetivos e dá alguns prémios aos jogadores caso atinjam alguns objetivos dentro do próprio jogo, como marcar golos nos primeiros 15 minutos, ou fazer não sei o quê durante a primeira parte, bem, enfim. E ele até dizia com uma piada que eles festejaram com aquele vigor todo, porque devia de haver um prémio do Farioli para um golo no último minuto ou nos últimos minutos, deve haver um prémio aí em cima da mesa. É claro que quem marca naquele minuto não deve precisar de muita coisa. Mas mesmo assim, ver a equipa toda a festejar na mesma direção, ainda por cima junto dos adeptos ali naquele cantinho, e ver que estão todos com o mesmo objetivo. Quer dizer, tu viste ali o Prepich, não é? Que não tem Foi sido primeiro a abraçar opção. o William. É incrível, tens ali outros os jogadores que saíram, o próprio Gabri Veiga, podiam estar assim até meio aziados, e vês ali uma comunhão, opá, que reflete muito aquilo que pode ser o espírito de equipa, opá, e a união. E, Mas, mas era uma comunhão um bocadinho espalhada, porque não era no abracinho, estava cada um a festejar por si, pá, aquilo estava ali todos espalhados. era Não, incrível, mas depois de uma parte a no- abraçar. Mas sim, e essa primeira imagem é brutal. é incrível. No fim, tu vês o Borja Sanz, o Borja Sanz Parecia quase uma invasão de campo, pá. até nem foi o Borja, acho que não é o Borja Sanz, mas o Borja Sanz acaba por fazer isso, que é pegar na camisola, nem sei se é o Rosário, pega na camisola do William Gomes e mostra como o Herrera fez na luz, Sim, mas sim. o Herrera mostrou o símbolo, eles não, eles Rosário. mostram o nome, eles mostram o Rosário, depois o Borja, e depois o William pega na camisola, aí sim, e mostra o símbolo para os adeptos. Bem, aquilo devia ser, de lá, estar lá no estádio, devia ser uma loucura, meu, Podíamos ter inacreditável, é ido. algo. Podíamos ter ido. Não, isto podíamos, mas o problema é que estavas disposto a chegar ontem do trabalho, ir para Málaga, apanhar um avião, como é que foi aquele, não é? Aquele trajeto, passar a noite no aeroporto de Málaga, ir para, não era para Munique, era para, É para Munique, é. Viena, não, para ir para Ah, não, Viena, Foi Viena, Viena e e comboio. depois ir Mas de Munique era uma boa comboio, solução. para Salzburgo, e no regresso, e agora estás neste momento a ir para Munique para amanhã de manhã ir trabalhar. A É isso mim, que queremos a fazer mim da vida. perdeste-me logo no dormir no aeroporto. Fiquei logo aí, eu ficava logo em Málaga, num hotel. Podias não chegar depois a Muito tempo, bem. não é? Podias não chegar a tempo, Ah, mas pronto. E pronto, Pronto, olha, destaque a equipe. e o meu destaque também é individual, é o William Gomes, e depois é fantástico tudo isto que estamos a ver. A questão de tu estavas a dizer, os gajos que vieram do banco festejar, não sei o quê, o Samu já nem conta. Porque o Samu Epá, está é inacreditável. incrível, é O incrível. Porto já meteu duas imagens dele a ir festejar, depois uma imagem ele com os pés na relvada e outra imagem dele a levar os sujeitos. Muito bom. Só para concluir a questão da curiosidade, que vocês sabem que eu gosto dessas cenas e da história e não sei o que mais, então de facto, sempre que jogamos com equipas austríacas e para conseguirmos meter a teoria e bater certo, sempre que defrontamos equipas austríacas na Liga Europa, vencemos a Liga Europa. Que foi então em 2002, 2003, defrontamos o Áustria de Viena e em 2010, 2011, defrontamos o Rápido de Viena. Defrontamos outra vez o Áustria de Viena na Liga dos Campeões em 13-14. Pronto, e só tínhamos estes jogos com as equipas austríacas. Mas sempre que foi na Liga Europa, venceu-se a Liga Europa, porque foi nesses 2 anos, 2002, 2013 e 2010, 2011. Tirando estes à parte, vamos então para os comentários que possam ter chegado, começando se calhar pelo X, e pronto, vamos ver se eu devia ter preparado isto antes de estar a dizer, para começarmos logo, mas já vamos começar a pensar em Arouca.
Então, estava a chegar a casa do trabalho, não sei o quê, Arouca, está confirmado, 20 horas. Temos que arranjar bilhete e depois pensar nisso. Mas pronto. Começando aqui pelo AJ Cruz 72, de enaltecer que a partir, se calhar, pode depois, comentário antes, estava a começar pelo fim, portanto vamos começar aqui pelo António Gramacho. Estive a trabalhar e só consegui ver a partida do minuto 83 e valeu a pena. Esperamos que esta onda continue a durar mais algum tempo, mas somos cada vez mais equipa. Quem nos viu e quem nos viu. E quem nos viu e quem nos vê. Abraço. Equipa aqui bem vincada com letra maiúscula. Depois temos o Pinta Costa Forever. A foto de celebração que vocês partilham reflete bem o espírito desta equipa. Um grupo que vai até ao fim. Viu-se que, apesar do jogo sofrido e em alguns momentos sofrível, quiseram mais a vitória que os austríacos. Meteram a 7ª e vamos no bom caminho. Todos juntos, siga. Portanto, eu já meti a imagem que vai ser do nosso episódio de hoje, sendo que uma delas é a tal imagem, uma das primeiras imagens que aparece na Sport TV, com todos a correrem nas várias direções durante o festejo. Gerson Machado, no ano anterior era cosmicamente impossível ganhar este jogo, a equipa tem que continuar a crescer. Hoje acusamos a pressão de um jogo que para a equipa significava muito. Dá a ideia que vão apostar nesta competição e o festejo épico final denuncia a expectativa que traziam. Abraço. Eu acho que também 72. Diz. aquela vontade de ganhar a final também se juntou um bocadinho à tremideira deles, que vem de uma série de resultados um bocadinho difícil, portanto juntou-se ali a fome com a vontade de comer. O gol já surge quando os adeptos metem-se de pé e a aplaudir, como nós no Dragão, com os cascóis no ar, tipo, já contra um grande europeu, que somos nós. Não sei se repararam nisso. 90 minutos, começam a focar as bancadas, o pessoal está todo de pé, bater palmas e tal, não sei o que mais, para aquele incentivo final. Isso, ou seja, a contrariar um bocado o que estavas a dizer. Ou seja, estavas a dizer que eles já estavam a recuar, a tremideira, mas teoricamente o público estava a puxá-los para isso não acontecer. Não foi a leitura que eu tive. Pode ser errada, como é óbvio. AJ Cruz 72. Entramos mal no jogo, apesar da bola na barra, fomos tendo oportunidades graças à bola parada. Melhoramos e tivemos oportunidades. Gabri, Vítor, gol anulado, mas também concedemos mais do que é habitual. Segunda parte, não entendi. A saída do PP, 2 assistências para golo, a manutenção do Borja. O Borja foi um jogador que não falamos, e eu vou continuar com a Jota Cruz, tem aqui o segundo comentário. Vítor com menos gás ia decidir pior, Kivior melhor em campo, William tem estrela. Contudo, para a Arouca e fazer uma boa colheita, mas cuidado com as ratoeiras que vamos apanhar. Veríssimo tem gatilho fácil para os cartões. De enaltecer que a partir dos 80 minutos só nós que quisemos ganhar e fomos para cima deles. E por isso se pode dizer que a sorte dá muito trabalho. Ou seja, tens aqui o Ángel da Cruz a acompanhar-te no Kivior, como melhor em campo. E aí ele fez a referência ao Borja, e eu queria dizer que o Borja é um chato do caralho. Efetivamente vai aparecer ali em alguns jogos que falta qualquer coisa, não é? A nível de criatividade e de acrescentar algo, e ainda não lhe sai, perde a bola, e aconteceu muitas vezes, principalmente na primeira parte. Há ali um lance em que ele tem um passe tão fácil para o William que ia pô-lo na cara do gol e que fez mais e perde a bola. Sim. Mas depois o gajo marca falta. É isso. É uma destas faltas ranhosas que o Pires falou há pouco. Mas eu pá, é isso. Eu tenho tudo para ser um gajo com quem eu vou embirrar no futuro se ele não for marcando um golinho de vez em quando. Mas pronto, vamos. Eu tenho que ter sempre um gajo com quem embirro, não é? Mas mesmo no final, aos 90, não é? Em que estamos ali, como agora o Ángel Cruz reforçou, só nós é que queríamos ganhar, o gajo atira-se para o chão, ou tira-se para com câmeras, vai lá meter nojo, não, e o tripaco os gajos, vai lá meter nojo ao capitão deles, para ele se levantar, depois vai lá o central empurrá-lo, começa a ir para cima dele, aquele canitatos, mas pronto. Incrível. Temos aí a raça. E se fosse no outro lado ia ser um gajo que ia meter muito nojo. F-Leite, bom jogo no geral, falta de intensidade a espaços, mas convém dizer que o adversário estava bem organizado e soube
par em Ala Varela. Falta o Rasgo, a PP e a Borja. Boa entrada do Gil. Acho que vai merecendo mais tempo de jogo. Agora, vamos para a Feira das Colheitas. Não vamos. Depois, não? Não Pois foi não, porque adiado. vai ser segunda-feira. Exato, É vai isso, ser é isso. segunda. Quer dizer, eu sei se eles vão de véspera, como foi essa malta foi para a Áustria. Certo. Claro. Se não fosse segunda-feira, até podia ser. Fiz aqui um refresh a ver se parecia mais alguma coisa, julgo que não. Portanto, acho que estamos no bom caminho para fechar isto mais cedo que o habitual. Vou só ver as outras redes, mas querem avançar para o 11? Espera aí que já entrei, já fica aqui o comentário do Zé Pedro Carvalhais no Facebook. Boa noite, pessoal. Jogo extremamente difícil, nunca deu para sentir os jogadores confortáveis no relvado, sempre a escorregar ou a correr a medo. Um adversário muito duro, muito físico. Perdemos muitos duelos e muitas segundas bolas. Fez muita falta o De Jong, porque o Samu não segura bolas sob pressão. O empate ajustava-se, mas quem tem o William arrisca-se a ser feliz. Temos de arranjar forma alternativa de jogar quando nos bloqueia o Varela. O Mourinho já deve estar a trabalhar nesse sentido. MVP, William, Parra Mora, ambos mexeram imenso com o jogo e deram-nos criatividade quando mais precisamos. PS, os festejos são um ótimo sinal, temos uma equipa. Refere aqui a questão do Mora, que se calhar também faltou dar esse toque de enfatizar mais a entrada dele. E qual era a outra situação? Eu acho que a A questão do alternativa... campo, ainda não falámos do Rabat. Sim, pois não, pelos vistos estava... Mas o Farella já tinha falado disso ontem, não é? Eu diria que a alternativa à bola é entrar no Varela é entrar pela ala. E isso vê-se muito. Quando fecham o Varela, a bola entra para a ala, mas tens que ter bons intérpretes na ala, não é só o gajo lá isolado, tipo o Borja, e depois contra o mundo, ou o Pepe contra o mundo. Tem que haver contexto à volta dele para funcionar melhor. Ou, neste caso, Só mesmo William. é o que falamos há pouco, que é o... Exato. Mas quando não temos o William, convém ter lá um Albertozinho para ajudar. Olha, no Insta também já temos aqui 3 comentários. Rodrigo João, boa noite, Dragões. O jogo menos conseguido este ano fez-me um bocado de confusão ver o meio-campo a perder os duelos e segundas bolas constantemente. Fica a vitória saborosa e aquele festejo que reflete o grupo forte que o Futebol Clube Porto está a ser este ano. É isso, e isso é essencial. Vem a Arouca, bom fim de semana. Ruben Moura, a nossa equipa soube sofrer para ganhar o primeiro jogo da época em que fomos encostados lá atrás. A posição predileta do William é lado direito, a puxar para dentro. Qualquer remate dele cheira a golo. Pablo Rosário, com papel preponderante nesta equipa, joga a lateral direito, ou 8, ou então a 6. Está em todas as posições, não acrescenta em nenhuma posição como o Orso no Benfica. Samu, apagado, se não marca, evapora-se dos jogos. Não foi um jogo com um nível excepcional, mas houve uma bola à barra e um golo anulado. Siga para a Arouca, boa gravação. Aqui só uma nota que eu estava a ler e a questão do William. O William no ano passado era defesa esquerda, não é? E este ano ganhamos um extremo, mais ou menos. Ala E esquerda. pronto, completamente, sim, era uma ala esquerda. E agora é um gajo que faz a diferença e que faz gol, não é? O E jogo sobretudo, interior daquele lado. a ideia, se o pões da ala, encosta-lo muito à linha, não é? E muito à linha defensiva e muito à linha lateral, não é? E ele parece ser especialista nas incursões para o meio, não é? Mas o do ano passado sobra aquele lance fatídico que é a imagem do último gol do Benfica no 4-1 no Dragão, que é o William que salta com o Otamendi quando o Otamendi marca o último gol, não é? Portanto, era o que se pedia do William no ano passado. É isso. Diogo Gonçalves, jogo muito sofrido do que estamos habituados ultimamente. Adversário a jogar duro e a ter supremacia nas segundas bolas. A tal estrelinha de campeão acompanha-nos, quer nas oportunidades claras que eles desperdiçaram, quer no nosso golo ao cair do pano. Sem querer iludir-me muito, mas por quanto é que vamos ganhar ao Arouca? Abraço e boa gravação. Primeiro, rasgou no jogo, mais ou menos, né? Porque nós tivemos, como falámos aqui, também tivemos muitas oportunidades, não foi só as que aqui, mas depois é tal confiança que já está lá bem lá em cima. Então, vamos para isso, vamos para o Arouca. Por quanto é que vamos ganhar, Pires? Tivemos essa confiança toda, tivemos aí um ouvinte
a fazer questão de falar do caldinho arbitral que se está a juntar, não é? Além do caldinho da marcação de jogo que nos irrita, sobremaneira, depois temos aí uma dupla de VAR árbitro principal que não é Então quem é o daquelas VAR? que deixa Fábio boas Veríssimo, estava recordações. aqui. Rui Costa, acho eu. E o Rui Costa, digamos assim. Já não apita, Pensei. deve ser só VAR agora. Sim. Eu até pensei que já nem tivesse idade era para levar. Pois é, isso é isso. Está só sentado. Hum, opa, não gosto nada quando as equipas nas jornadas anteriores ganham os seus jogos. E já nos tem acontecido. O que é facto é que parece que as nossas vitórias estão a ter uma dimensão cada vez maior. Porque o facto da vitória em Barcelos e agora o campeonato que o Gil Vicente está a fazer e a própria vitória em Alvalade e o próprio campeonato que o Sporting também está a fazer, acho que acaba por dar muito mérito a essas vitórias que o Porto alcançou. O Arouca acho que não está ainda a fazer um campeonato tão estável, eu diria, como aconteceu no ano passado, quando o Vasco Seabra pegou na equipa. Acho que até tem facilitado mais em casa do que propriamente fora. Estou agora aqui a tentar lembrar os resultados anteriores. Mas pelo menos esta vitória no Nacional, depois da boa imagem que o Nacional tinha dado no Dragão, opa, acaba por ser acho um grande resultado, o que lá está, motiva a equipa, ainda por cima jogar contra o Porto. Opa, não acredito que vai ser fácil, não vai ser fácil. Acho que o Porto, lá está este tipo de exibições em que a bola fica ali um bocado, em que isto fica um bocado dividido, deixa aqui um bocadinho sempre. É a minha tática de choro, fica aqui já um bocadinho na retranca. Agora, se estivermos ao nosso nível, se o que aconteceu com o Vila do Conde, em que logo nos primeiros minutos marcamos, podemos ter tudo a nosso favor. Pá, e acho que é importantíssimo. Para mim é importantíssimo chegar ao jogo do Dragão só com vitórias e com aquela possibilidadezinha, meu, de poder colocar o rival a 7 pontos. Acho que pode funcionar muito a nosso favor e uma pressão adicional para o adversário. Mas lá está, não quero, não quero comer etapes e quero só pensar em Aroca e ganhar, opá, nem que seja por meio a zero, mas ganhar. Tu próprio E não sei se queres que avance já para Já, o 11. Queres que tu avance é já próprio para o isso, 11? dizias, que mais. Eu, eu acho que vamos ter que jogar com a melhor equipa. Acho que não vai dar aqui para fazer rotatividade e parece-me que o Varela não está na melhor condição física. Eu acho que é daqueles que precisa de descansar. Não acho que seja o jogo para isso. E por isso vou apostar já no Rosário no banco. Portanto, Diogo Costa, Martim, em condições normais iria pelo Alberto, mas assim como foi o Martim a primeira opção, vou pelo Martim, vou pelos polacos, vou pelo Moura, vou pelo Varela, e depois vai ser tudo igual. Gabi Veiga, Froholt, PP, por acaso está aqui uma boa dúvida, PP ou William Gomes? Não, vou no PP, Borja e Samu. O PP sabe que é a segunda opção, portanto, tranquilo. Não fica chateado. E o William. lance já a mim, lanças tu. Tu é o William? Prata. Não, o William sabe que é a segunda opção. Sim, é isso. A minha alteração à tua equipa é eu estar aqui no lugar de Varela. Assim, à patrão. Isso digo-te já que esquece. É? Pronto. É o Rosário. A alternativa é o Rosário, não é o Eustáquio. Não, mas o Eustáquio hoje estava castigado, certo? Na questão da rotatividade ser ligeira e um jogador, etc. E o Eustáquio é daqueles jogadores que entra, está tudo pela equipa, e não sei o quê, não sei o que mais, pode-lhe faltar ali qualquer coisinha, mas nesta ótica de descansar e dele ter descansado, poderá ser uma boa opção, porque vamos jogar daqui a 3 dias, não é? E pronto, é só lembrando do Eustáquio que Apesar a de questão está tudo, todos motivados, etc. ganhamos um dia para preparar esse jogo. Não é? Boa. Certo, daqui entra. Sempre a ver o copo meio cheio, este prato. Exatamente. Não, eu acho é que ganhando esse dia, já tínhamos falado disso no outro episódio, e o próprio Pizza há bocado estava a falar disso, que era, opá, eu estava com vontade
visto o resultado 0-0, até queria ter poupado mais para o jogo da Arouca, que é o jogo realmente importante, por causa do que estavas a falar ainda agora, de chegar ao clássico com a vantagem que temos atualmente, pelo menos, era importante. Mas eu por isso, nessa lógica, é o 11 do Pich, claramente, para este jogo, e para o outro, sim, aí todos os gajos que não serão titulares no jogo com o Benfica, aí jogarem. Portanto, aí poupar todos os titulares possíveis no jogo a seguir, com o Estrela Vermelha. Sobretudo até porque, ganhando estes 3 pontos, já estamos confortáveis na Liga, não é? Na Liga da Liga Europa. Já temos aí uns 3 pontinhos já fomos buscar 3 pontinhos fora, portanto já podemos gerir isto de uma outra forma. Muito bem. Olha, entretanto surgiram então mais comentários, portanto tu é a mesma equipa que o Pisa, ou tens alguma alteração? Não, exatamente igual. Muito bem. Quando vier o aqui mais Alberto alguns comentários. é que terei algumas dúvidas. Se calhar salta o Martim para a esquerda. Mas pronto. Até podemos dar já as substituições. O Alberto Nesse vai entrar. Tem que entrar na segunda parte. Aos 55 minutos. Fica aí. Alberto entra aos 55. É a minha aposta. Por Moura. O Martim para a esquerda? Tá. É isso. Pode ser. José Lopes. Equipa. Hoje não gostei de muita coisa. Laterais curtos que metem a equipa previsível e mais fácil de bloquear. Faltou agressividade e intensidade. A relva não justifica tudo. Tivemos a sorte deste aviso ter terminado em vitória. Estou mortinho por ver o Porto completo novamente. Alberto na direita, Moura na esquerda, cada um no seu sítio e depois fazer a gestão. O Varela e Ferrol têm que ser geridos com pinças. Venham os FDP do Arouca. Depois, ainda temos aqui o Bruno Santos, que diz não esperava a dificuldade que se sentiu. Em todo caso, é importante ganhar estes jogos em que não jogamos tão bem. Mais do que isso, entre as possíveis dificuldades criadas ao nosso jogo, para aprender a contorná-las quando alguma equipa se quiser replicar. Venha o Arouca, bom episódio. Pronto, é isso. Aqui também é a questão do copo cheio. Calhou mal hoje, olha, pronto, já ficamos nós também a saber como é que se calhar temos que ter mais cuidado. Também tinha caído, penso eu, no Facebook, aqui o Pedro Amorim, pareceu-me um Porto a meio gás, o que é compreensível perante o calendário que se avizinha. Achei que Farioli iria rodar mais a equipa, mas compreendo a aposta numa vitória para poder gerir o plantel mais tarde, nos jogos em casa. Para mim, a aposta tem de ser total no campeonato, a Liga Europa virá depois. E vocês, acham que devemos poupar a equipa para o campeonato ou prestar forte nas duas provas? Um abraço dos Dragões de Algesur. Felizmente, a salvo do fogo. Fica essa nota, ainda bem. Pois, que aquilo teve complicado. Mas claramente numa competição. Não vamos apostar as fichas todas nas duas. O próprio Vilas Boas, recentemente, quando lançaram-lhe o isco, outra vez. Então, Liga Europa, como é que vai ser? A ver se ele dizia, é para ganhar, mas não, ele falou do campeonato. Falar nisso, mas sabes quem foram os únicos, tu gostas disso, os únicos treinadores do Porto que ganharam os primeiros 7 jogos pelo Porto? Os únicos treinadores do Porto que ganharam os primeiros 7 jogos pelo Porto. Que reforço de ideias Parioli. Teoricamente, Vítor Pereira, os primeiros 7 jogos? Sim. Eu disse-te a resposta lá, mas tu não... Prata falou em determinadas pessoas, eu disse, por falar nisso. Como? Isso. Por falar nisso. Sim, a AVB, pronto. Mas eu falta o terceiro. Ou era Vítor Pereira? Eu não disse 3. Só os únicos. Okay. Eu não disse quantos eram também. Ok. Bem, então pronto, está feito. AVB. Mas também só estou a dizer isto uma mensagem que acabou de entrar no grupo do WhatsApp. Eu não estou a fazer nenhum fact-check. Atenção. Então não confiamos. Pronto, vamos à nossa vida, regressamos então segunda-feira, ainda não sabemos se vamos lá ou não, mas pronto, ou gravamos mais cedo ou mais tarde, ou gravamos pelo caminho, algo desses géneros. Certo. Um abraço, fiquem bem. Abraço. Abraço. Bom fim de semana. Tchau aí. E Badger pode ter o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que
merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.